continuar falando sobre introdução. Vocês já sabem que não é os 5 minutos de terror, pelo contrário, a introdução é o seu momento de se conectar com a sua plateia. Olha que gostoso, gente. Se a gente puder fazer um paralelo, a introdução é a nossa paquera, que é muito mais legal que o casamento, não é isso? Brincadeira, brincadeira. Casamento é ótimo. Se você não casou ainda, fica firme que é legal. Mas assim, ó, a introdução é essa nossa paquera, é esse momento gostoso de despertar no outro o interesse para aquilo que eu vou falar. A gente já deu algumas técnicas na semana anterior, mas essa semana eu quero te falar como adultos aprendem e você precisa colocar isso lá na sua introdução. O adulto, ele não aprende por exemplos, ele não aprende por exercícios de fixação no começo, como uma criança, que ela olha e começa a interiorizar aquela forma que alguém faz diante dela e ela improvisa e acaba fazendo pela experimentação. Mas o adulto não. O adulto, ele precisa entender o conceito. A primeira coisa é o que é isso? Para que isso serve? Qual é a relevância disso? Então, quando lá na aula, na semana anterior, nós falamos que a introdução, você diz o tema, faz aquela listagem de referências e logo depois você fala, para falar sobre esse tema, escolhe 4 subtemas interessantes, esses subtemas devem estar numa determinada ordem, que é a ordem de aprendizado do adulto, que começa por conceitos. Então, o seu primeiro subtema deve ser algo ligado a conceituar o seu tema. Se você vai falar sobre neurociência, o primeiro subtema vai ser os diferentes conceitos que neurociência tem, os diferentes conceitos aplicados nas demais ciências coligadas à neurociência. Então, qualquer que seja o seu primeiro subtema, deve ter o conteúdo de conceito. Ok, então o adulto ele aprende primeiro pelo conceito, num segundo momento ele precisa entender qual é a utilidade disso, qual é a aplicabilidade. Então a gente entra na análise. Esse tema ele é importante, então no primeiro subtema vamos falar os conceitos, no segundo, qual é a aplicabilidade disso nas diferentes áreas do conhecimento humano, as diferentes aplicabilidades, porque quanto mais eu ampliar, mais o adulto entende a importância. Então, primeiro conceito, segundo é análise. Nesse conteúdo de análise, então, eu mostro para o adulto a importância, a relevância, a aplicabilidade daquele tema. Mas como você abre demais na análise, o adulto acaba se perdendo em todas as suas nuances. Então, o terceiro ponto de aprendizagem do adulto é a síntese. Então, no primeiro conceito, segundo análise, terceiro síntese. O terceiro tópico a ser trabalhado na sua palestra, ele já começa a sintetizar aquele assunto. Qual é a aplicabilidade disso na sua vida hoje? Em síntese de tudo que falamos, isso tem uma relevância para isso. Então você começa a sintetizar. Neste momento, você pode inclusive usar na sua apresentação ou na sua palestra ferramentas de síntese, como mapas mentais, tabelas e quadros, para sintetizar o assunto. E a quarta, e aí nós podemos chegar até uma quinta etapa, mas a quarta é a fixação. Você pode contar um caso, você pode contar uma história, você pode dar importância para fixar aquele conteúdo. E somente lá no finalzinho, na quinta etapa, que pode acontecer ou não, é a etapa de exemplificação. O que nós adultos precisamos numa menor importância para compreender o assunto são os exemplos. Viu como tem tanta gente falando errado por aí? Começando por exemplos e deixando a gente até o final da palestra sem entendermos o que é mais relevante, que é conceito e aplicabilidade, importância e relevância. Ok? Falo com vocês então sobre exemplificações, contar histórias, temas muito importantes que também cabem dentro da introdução na próxima semana.